Galera, quero agradecer a presença de todos novamente. Estamos aqui novamente com o segundo episódio do podcast Cola na Grade, né? Com mais um tema polêmico, um tema que nós trazemos que é para falar sobre a violência, né? A gente tentar entender essa violência que nos agride, né? E quero agradecer a nossas convidadas aqui presentes, a Ellen e a professora Fernanda, né? Também quero agradecer aí toda a equipe técnica, agradecer os nossos apoiadores aí com o Fundo Brasil aí também, que está chegando conosco para que nós consigamos realizar, né? O Canal Prisioneiro, o Grupo Educativo Memória Carandiru, a equipe de som e imagem, né? Da fábrica aqui também, que são pessoas aí que estão fazendo com que concretize esse projeto que nós estamos, né? Então, nós vamos começar a bater esse papo aqui, uma coisa meio informal, de novo, novamente, nervoso, como sempre, né? Quem acompanha o canal fala, pô, Maurício, você não fica, mas eu fico sim, porque cada um é uma novidade e a gente vamos desenrolando, né? No passo a passo. Aqui o nome desse episódio vai ser Vozes Silenciadas, o encarceramento feminino no Brasil, né? E a gente temos que falar sobre esse encarceramento, que é uma coisa que agride muitas das nossas mulheres, né? Então é o seguinte, eu vou trazer um bate-papo aqui, vou deixar as nossas convidadas falarem por si. No Brasil, fala-se pouco sobre o encarceramento feminino por várias razões. Uma delas, a população carcerária é menor, o que resulta em menos visibilidade e atenção. Além das questões de gênero e raça, que muitas vezes são negligenciadas nos discursos sobre criminalidade e justiça. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Políticas Penais, né, a Senapen, o número de custodiado no Brasil é de aproximadamente um total de 834, 870. Mas já aumentou, isso é em 2020, né? Imagina quanto já deve ter subido. E dessas, 4,7% aproximadamente são mulheres, um total aproximadamente de 39.300. E dessas quais 62% são negras, num total de aproximadamente 24.366. Segundo o IFOPEM de 2020, 68% dessas mulheres têm suas condenações relacionadas a drogas e também nos últimos 10 anos traz um crescimento alarmante de 567%, né? Quer dizer, esse IFOPEM é um sistema de formação e estatística do sistema penitenciário brasileiro. Então a gente vê que é grave, né? Então eu vou passar a palavra aqui para nossa querida professora Fernanda, que é que nem no último que nós fizemos aqui o doutor, não queria chamar de doutor, e a professora também não gosta de chamar de professor, mas nós adoramos isso, né? Então, por favor, professora Fernanda. Bom, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Ellen, com o Maurício. Aceitei esse convite com muita alegria, me sinto muito honrada. Aprendo muito mais do que ensino, já falei isso para vocês. E não sou especialista, né, no tema, sou uma pessoa que começou a fazer algumas pesquisas, né, primeiramente sobre encarceramento, depois sobre encarceramento de mulheres, né, e quais são os impactos que isso tem especificamente, né, na vida das mulheres. E sigo, né, fazendo projetos de extensão nas prisões e conhecendo pessoas interessantíssimas, né, e tentando colaborar em alguma medida para essa luta, me juntando, né, a essa luta, que me impacta, lógico, de um jeito muito diferente, né, considerando que eu nunca vivi o encarceramento, né, nunca vivi a violência racista, né, mas já vivi a violência de gênero, né, essa violência baseada nessa desigualdade entre homens e mulheres. E acho que essa é uma questão que é transversal, né, a todas nós, mulheres. É lógico, né, que as mulheres que têm a experiência prisional vivem a violência de gênero de uma outra forma, mas quando a gente pergunta, né, para as mulheres qual é a relação delas com a violência, ela é muito presente, né, nas mais variadas formas, seja de uma forma mais leve, de uma forma mais grave. E o encarceramento, ele é a expressão, né, dessa violência baseada no gênero. Uma questão que acho que a gente sempre precisa destacar é que prisão não tem nada a ver com combate ao crime.
né? A gente não prende porque a gente quer combater o crime. A gente, né, digo, o Estado brasileiro. A gente vê, né, que a política de segurança pública está muito ancorada, né, nessa ideia de que o encarceramento massivo pode gerar menos criminalidade, só que a gente sabe que isso não é verdade, né? As pesquisas mostram, né, a gente já tem aí muitos dados, né, apontando nessa direção. O que a gente tem? A gente tem ali a prisão operando como um mecanismo de controle social, né, que se volta ali a determinadas populações. Não são todos os homens que são vítimas, né, do encarceramento. São alguns homens, sobretudo pessoas pretas, né, pessoas que estão na periferia, pessoas que na hora da abordagem policial não podem comprovar que tem residência fixa, né, ou que tem um trabalho lícito, né, pessoas que muitas vezes têm ali uma situação de trabalho precário, uma situação de moradia precária também. Pessoas com baixa escolaridade. Então, essa é a população preferencial, né? Quando a gente olha os dados do encarceramento feminino, como você bem mencionou, Maurício, a gente tem ali uma sobre-representação de mulheres pretas, né? E a gente tem uma sobre-representação de mulheres que foram condenadas pelo crime de tráfico de drogas. Você mencionou aí 68%, houve uma correção depois pelo próprio Sistema Nacional de Políticas Penitenciárias, né? Diminuiu um pouquinho para 58%. Mas vamos falar que 60%, né, das mulheres que estão hoje em cumprimento de pena privativa de liberdade, foram condenadas por tráfico de drogas, né? Isso é um dado alarmante. Isso mostra uma opção do Estado, né, em encarcerar esse grupo de pessoas, em eleger, né, essa conduta como sendo gravosa. Vamos lembrar, qual que é a vítima do crime de tráfico de drogas? É a saúde pública, né? É muito difícil a gente tornar o dano dessa conduta palpável, né? Ele é um dano que não é concreto, né? Quando a gente olha ali a conduta, né? E a gente sabe também que muitas mulheres que são presas por tráfico de drogas ou não são grandes traficantes, né? Então estão cometendo o crime de tráfico de drogas muitas vezes no momento em que entram na unidade prisional, levando droga para o companheiro, ou são mulheres que são surpreendidas dentro de casa, muitas vezes tem droga dentro da casa, às vezes não é nem no cômodo em que ela mora, às vezes é no cômodo do vizinho, né? E ela acaba respondendo também. São mulheres, então, que são pequenas traficantes ou são usuárias de droga, né? E acho que esse é um grande problema. A gente teve aí esse julgamento, né, do Supremo Tribunal Federal sobre o uso de maconha, né? Então houve ali essa fixação, né, de um peso, né, de uma quantidade de droga que é de 40 gramas, né? Mas não vai mudar nada, né, a realidade de mulheres que são presas como pequenas traficantes e não como usuárias. Hoje a gente não tem mulheres usuárias que são consideradas pela justiça, né, usuárias presas em cumprimento de pena privativa de liberdade. A gente tem mulheres que são usuárias, mas que foram enquadradas como traficantes, né? Então, a gente precisa pensar numa solução, né, para esse problema. A gente precisa pensar que as mulheres estão em locais que são extremamente degradados. Muitas vezes são unidades masculinas que foram mal adaptadas para receber mulheres, né? A gente tem que lembrar que as mulheres têm que receber, como todas as mulheres, né, que são sujeitas aí, à política estatal, têm direito a receber atendimento de saúde, têm direito a receber educação, têm direito a receber o trabalho, né? Tudo isso está previsto lá na Lei de Execução Penal, né, que é de 1984, que foi bastante reformada, né, ao longo desses anos, mas ali, em 1984, não havia quase nenhuma discussão sobre os direitos das mulheres presas, né? E tanto é que, depois de muitos anos, só em 2001, é que foi implementada a visita íntima, né, às mulheres aqui
em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Então a gente tem aí um descompasso, né, também, lógico, nítido, né, entre aquilo que está previsto na legislação e aquilo que acontece, né, na prática. Então acho que isso é um elemento que a gente tem que sempre destacar, né, que a privação da liberdade, ela não viola só, ela não diz respeito só à privação da liberdade, né? Então a pessoa não tem o direito de ir e vir. A prisão imputa às pessoas que estão ali presas a violação de praticamente todos os direitos, né? As pessoas perdem os vínculos familiares, os vínculos com a comunidade, porque não é possível muitas vezes manter esses vínculos em função da visita, das restrições à visita, mas também da revista vexatória, né, que muitas vezes impede, pelos custos, né, que isso também implica. Então a gente tem aí, né, uma ruptura desses vínculos. A gente tem um abandono sistemático das mulheres, né, presas, de uma forma muitas vezes mais assintosa do que a gente vê em relação aos homens, né? Então as famílias abandonam as mulheres. A gente vê que não existe uma assistência à saúde, né, de uma forma minimamente adequada, né? A gente vê que nesse aspecto tem uma medicalização, um recurso à medicalização muito grande, mas uma medicalização que muitas vezes não é acompanhada de outras terapias. Então, se a gente pensar, por exemplo, em diagnósticos de saúde mental, é lógico que a prisão é um espaço de adoecimento, é um espaço, né, em que as pessoas estão ali vivendo uma situação que causa adoecimento, mas muitas vezes a gente tem o uso, né, de medicamentos também para conter, né, as pessoas, para docilizarem as pessoas, né? E isso tem muito a ver também com as expectativas, né, em relação às mulheres, né? A desigualdade de gênero coloca, né, um conjunto de expectativas, de estereótipos, né, em relação às mulheres, de que as mulheres têm que ser mais dóceis, mais submissas, mais atreladas à família, né? Então a mulher é que tem que ser a responsável, né, pelo projeto familiar. A mulher é que hoje, né, se a gente for pensar nos lares brasileiros, mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, né? Então é lógico que o encarceramento também traz, né, um problema em relação a isso, porque as mulheres chefiam lares em que não existe, né, uma outra figura, né, uma figura masculina, um pai, né, das crianças, mas as crianças estão lá, né? Então a gente também tem um problema em que a maternidade, né, esse exercício da maternidade, o exercício dos direitos reprodutivos, ele não é permitido, né, para essas mulheres. Então a gente tem que pensar em políticas que estejam mais que considerem, né, de uma forma mais adequada as necessidades das mulheres, e isso não vem acontecendo. Acho que eu me alonguei aqui um pouco, mas Não, foi tranquilo, mas agora vamos passar aqui para a Ellen Bal, né? Que senão a gente também fica aqui no bate-papo. A Ellen Bal, ela vai se apresentar por si também, mas é uma pessoa que nós amamos de verdade aqui. Ellen, por favor, se apresente para nós. Obrigada, agradeço a equipe toda aí, agradeço pelo espaço aqui no podcast. Bom, meu nome é Ellen Baum, eu sou egressa do sistema prisional, eu fui usuária de crack, fui moradora da Cracolândia, acabei sendo presa na Baixada do Glicério, né? Eu tive alguns problemas e eu fico pensando o que me levou à prisão, né? Quando eu me tornei usuária de crack, comecei a fazer o uso problemático da droga, o que me levou a isso, né? Porque alguma coisa aconteceu e disparou esse gatilho. Então eu venho pensando muito sobre a maternidade, né? E essa violência de gênero que a gente sofre. Eu fui mãe solteira muito nova, mãe solo com 24 anos, muita cobrança, muita pressão, tive vários problemas familiares ainda na minha infância, né, que foi permeada por violência doméstica.
O meu pai batia na minha mãe quase todos os dias. Então tem várias situações que acho que foram me empurrando para isso, né? E sim, o que me levou à prisão foi essa guerra às drogas, né, do Estado. Mas fico pensando, e aonde estava o pai do meu filho, né? Porque as pessoas ficam falando, nossa, mas você largou seu filho por causa da droga? Eu estava doente, mas e o pai dele? Ninguém faz essa pergunta, né? E a responsabilidade do pai? É sempre a mãe, né? Então, realmente as mulheres elas sofrem muita pressão. E no fim, a responsabilidade fica em cima dessa mãe, né? E eu me culpei muito pelo abandono, né? Entre aspas, porque na realidade eu fui arrancada do convívio com meu filho. Bom, vou falar um pouquinho da rotina Eu no queria sistema que você falasse prisional. primeiro como que você foi presa lá. Que Sim, você conta isso, eu acho que as pessoas têm que entender isso, porque vem até de encontro com o que a professora falou, e rapando o cachimbo, pau. é. É, os usuários de crack, eles são meio que proibidos de fumar à luz do dia por causa das crianças, dos idosos. E eu estava com algumas companheiras ali da rua e nós não tínhamos dinheiro para comprar pedra. Então a gente queria abrir o cachimbo, desmontar o cachimbo, para rapar a borra, para fumar aquela borra. E a gente não podia fazer isso na calçada à luz do dia, né? Porque as mulheres que estão em situação de rua, elas se sentem mais protegidas próximas às biqueiras, né? Então a gente pediu permissão para a molecada lá da biqueira para entrar, né, no barraco e poder rapar o cachimbo. E quando a gente estava rapando o cachimbo, porque a gente não. A pedra era R$ 5, eu não sei quanto é hoje, mas era só R$ 5 e nós não tínhamos, né, nem para comprar uma pedra para dividir. E aí o choque invadiu, pararam três viaturas do choque, eles invadiram, a molecada correu e nós ficamos, porque eu nunca fui do contexto do crime, né? Eu revirava lixo, reciclava lixo, vendia no ferro velho para poder comprar droga, o corote, a cinza, né? E o cigarro para fazer a cinza. E então eu não tinha o hábito de, pô, a polícia, vou correr, né? E aí a polícia invadiu, nós apanhamos muito, porque o policial mesmo falava, sabia que a gente era usuária, né? Que era nóia, mundrunga, e aí começa a humilhação, aquele esculacho, né? Que é conhecido pelas pessoas periféricas. E nós apanhamos muito, eu lembro muito das coturnadas que eu tomei na costela, né, que aquilo dói na alma. Quando eu falo sobre isso hoje, ainda me falta o ar. É muito humilhante, né? Até me emociono, mas e aí a gente não pode caguetar. Se a gente dá o nome do dono da droga, a gente morre na rua ou morre dentro da cadeia. E se não morrer dentro da cadeia porque vai pedir seguro, a família está na rua. Entende? A família pode ser cobrada. Então, a gente chega na delegacia assinando qualquer BO, mas pedindo, pelo amor de Deus, para parar de apanhar, né? E foi nesse contexto que eu acabei sendo presa. E É sempre, pode respirar. Então, né, ele traz um pouco lá de dentro do cárcere lá para nós lá, para essas pessoas entenderem. o dia a dia dentro da cadeia é bem humilhante, é mais do mesmo sempre. É alimentação estragada, falta de acesso à saúde, falta de medicamento, humilhação, né? Mas o meu maior desafio lá dentro foi lidar com a abstinência, porque, como a professora falou, é um problema de saúde pública. E as pessoas que são dependentes químicas, elas são jogadas dentro das penitenciárias e continua sem nenhum atendimento, né? Eu fui presa com algumas companheiras de rua que eram mulheres negras, eu fui a única mulher branca,
né? E o nosso maior desafio, os nossos maiores desafios lá dentro foi lidar com a abstinência, né? A abstinência, ela causa dores nos órgãos internos, insônia, pesadelos. Então, isso causava muita desavença, né? Porque a gente ficava com os nervos à flor da pele e muita fome também, né? E a comida é racionada. E o outro maior desafio que a gente enfrentou foi a falta dos nossos filhos, né? Esse rompimento do vínculo. Porque a gente não tem notícias, a gente não recebe notícias. Eu ainda recebi algumas visitas da minha mãe no CDP de Franco da Rocha, né? Porque eu mesmo não quis colocar o nome do meu filho no rol de visitas por conta da visita vexatória, ainda que na época nem scanner tinha. Eu não queria que meu filho passasse por isso. Hoje tem, mas não funciona. O funcionário não sabe manusear e as pessoas, as visitas, continuam pagando, como a gente fala lá dentro, né? Pagando peladão, que é ficar, tirar toda a roupa e agachar 3 vezes, fazer força em cima de um espelho no chão, né? Isso eles tiram a nossa liberdade e a nossa dignidade, né? Porque ninguém que está lá dentro quer ver um familiar passando por uma situação dessa. Então, esses são os maiores desafios que as mulheres enfrentam lá dentro, né? A abstinência da droga e a ausência, o distanciamento dos nossos filhos. Nós não recebemos notícias. As notícias que a gente recebe são muito superficiais, a gente não sabe como é que o nosso filho está lá fora, se está passando fome, se está passando frio. E como o Maurício disse, eu estou falando isso como uma mulher branca que ainda tinha uma estrutura familiar aqui fora para o meu filho. Mas eu vi as minhas companheiras lá dentro sofrendo, porque quando uma mulher ela é presa, porque o Maurício trouxe os dados, são 63,5% de mulheres mães presas e mulheres negras, pobres e periféricas dentro das penitenciárias. E quando essa mãe é tirada, né, do lar dela, esses filhos eles ficam à mercê ali do crime. E o Maurício mesmo, eu ouvi uma fala do Maurício falando sobre isso uma vez. E essas crianças elas são aliciadas para o crime. Então olha como é que fica a cabeça dessa mãe lá dentro, né? Como é que eu sabia que o meu filho não ia passar por isso, mas as minhas companheiras todas, eu lembro de uma companheira minha que recebeu a notícia que os filhos dela estavam indo para adoção, né? Já estavam no abrigo há um tempo e ela recebeu a notícia que 2 deles iam para adoção. Tinha um deles que tinha poucos meses de vida e ela urrava de dor dentro né, dentro da cela. Então, isso afeta muito a nossa sanidade mental lá dentro, né? A, a gente... Eu recebi uma sentença de 5 anos por tráfico de droga e fiquei só 3 presa. Só 3. Quando eu falo só 3, eu fico pensando assim, um dia dentro daquele... vale por 10 anos. Mas eu fico pensando nas minhas companheiras que estão lá, que tiraram 5, 10, 20, né? Sem ver os filhos, porque em 3 anos eu não vi o rosto do meu filho. Quando eu fui preso, meu filho era um pré-adolescente, que apesar de eu estar em situação de rua, eu sempre procurava vê-lo, porque eu estava proibida de chegar perto dele, que minha mãe tomou a guarda do meu filho. E aí eu sempre via ele de longe, escondida. E na penitenciária nem isso eu pude fazer. E quando eu saí, eu encontrei um homem adulto, né, cursando uma faculdade. E assim, causou um estranhamento tanto para mim quanto para ele, né? Eu tenho certeza que quando ele olhou para mim, ele perguntou: "Nossa, quem é essa mulher? E cadê a minha mãe?", né? Então, o maior desafio que a gente enfrenta dentro da prisão é o rompimento do vínculo materno, né? E é muito dolorido e a gente lida com isso pós-cárcere também. Inclusive, eu acho que esse fator deveria de ser um fator que deveria de ser pensado, né, como, como um fortalecimento para dentro
para as mulheres lá dentro, né? Quer dizer, essa ligação. Porque eu acho que o Estado, bom, para mim, né? O Estado ele é culpado de tudo. O Estado ele tem como ver isso e ele não vê porque ele não quer. Porque se a gente parar para pensar, quem ganha com essa superlotação carcerária é o Estado. O Estado ganha em todas as pontas, com a superlotação, com a fomentação do crime. Então, quer dizer, porque tem que construir, tem que fazer, tem que comprar, tem que dar alimentação. E quando ele prende a mulher, trazendo ela como pilar, igual foi dito aqui, né, e essas crianças ficam ao relento, elas ficam para quê? Para fortalecer essas pessoas que estão dentro do cárcere, porque prende uma mãe, sobra 4, 5 para o socioeducativo, do socioeducativo e para o sistema penitenciário. Eu queria só Sim. completar essa reflexão, porque hoje eu tenho pós-graduação em Direito Penal e estou fazendo mestrado em Ciências Humanas e Sociais na UFABC. E por que o meu objetivo foi entrar para o mestrado? Exatamente para fazer essa pesquisa sobre o rompimento do vínculo maternal dentro do cárcere, causado pelo Estado, né? E é muito importante esses espaços de fala para a gente, como o Maurício falou, que isso tem que ser mais falado, né? Nós não temos tanto espaços de fala como mulheres egressas do sistema prisional e mães para falar sobre esses desafios que a gente enfrenta pós-cárcere para a reconstrução do vínculo maternal. Porque o Estado ele é muito eficiente no rompimento do vínculo, mas no pós-cárcere a gente não tem nenhum atendimento, né? Nenhum acompanhamento psicológico, mãe e filhos, a família, não existe. Existe, só que não tem, não tem efetividade, não é efetivo, né? Existe Você para vai inglês ver, né? procurar, você vai procurar esse atendimento nos órgãos públicos, que eles insistem em nos dizer que Mas tem política pública, mas o atendimento ele é ineficaz. Lembrando que nós tivemos avanços legais aí nas últimas décadas para mães com filhos até 12 anos, filhos com deficiência, só que essa conta não fecha. Então, a minha pesquisa gira em torno disso. Por que tem tantas mães presas se nós tivermos tantos avanços legais, né? E aí, a partir disso, eu entrei no mestrado agora, esse ano. A partir disso, aí eu vou desenvolvendo essa pesquisa para trazer à tona essa discussão que realmente precisa de mais visibilidade. porque um tempo atrás nós vimos, né, a mulher do governador lá, né, não sei da onde, não sei Do quem, Rio de Janeiro. não, a gente não A precisa mulher do citar porque a garotinho. rapaziada aqui sabe e ela saiu, né, então a gente não estamos vendo isso, mas... Não, é isso, né? A gente tem as leis, mas uma dificuldade também de aplicar, né? Essa lei aí diz respeito, né, a mulheres que têm crianças até, né, 6 anos e pessoas mulheres que cuidam, né, de pessoas mais, crianças mais velhas, com deficiência, né? Tem ali outras hipóteses. Mas o que eu queria te dizer, Maurício, sobre a questão do racismo, né? Que é uma pergunta difícil, é uma pergunta incômoda, né? O racismo ele precisa ser encarado, ele precisa ser enfrentado, e ele é uma questão estrutural, né? Acho que você coloca isso como ele atinge todo mundo, né? Mas ele é uma questão que a gente exige uma mudança individual também de postura, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante, né? Que diz respeito aí à questão da maternidade, do exercício do direito reprodutivo, né? Eu tenho um filho de 7, uma filha de 4. Né? São pequenos ainda, mas eu sei que quando meu filho de 7 anos tiver 15 anos, eu não vou precisar falar para ele, filho, você não sai correndo na rua, tá? Se você tiver que ir para algum lugar, tal, não usa moletom com capuz, tá? Não sai correndo, porque isso vai te vulnerabilizar a uma abordagem policial, você pode tomar um enquadro. Né? Eu não preciso falar isso para ele, ele é branco, ele mora, né? Não mora na periferia. Agora, eu percebo, né, que se eu fosse uma mulher negra, eu estaria sujeita a ter, inclusive, a interrupção desse meu direito reprodutivo, né? Então, a gente fala aí de mulheres que estão na luta, né, porque perderam seus filhos para a violência do Estado, perderam seus filhos pelas mãos, né, do Estado, pelas mãos de agentes do Estado. Mulheres como a Cristina Quirino, né, como a Zilda Maria, né, Nossa amiga,
que são pesquisadoras do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, né, que é um órgão do qual eu também participo como pesquisadora, e elas estão na luta. E é aquilo, né? A gente não. Quando você perde um marido, você vira viúva, né? Você perde o seu pai, sua mãe, você vira órfã. Você perde seu filho, você vira o quê? Boa. Não tem uma palavra para definir isso, né? Você é sempre mãe. E elas se colocam numa posição em que elas se exigem o tempo todo o cumprimento desse papel de mãe. A maternidade delas foi interrompida? Foi bruscamente interrompida, né? Mas elas se colocam nesse papel. Eu como mãe, preciso cobrar justiça, né? E elas fazem isso de uma forma incessante, resistente, né? Transformando, né, aquele luto em luta, né? Acho que mas é isso, né? Esse racismo, né? Ele coloca essa situação, né? Ele também coloca um índice mais alto de vulnerabilidade ao feminicídio quando a mulher é preta. Uma mulher preta tem muito mais chance de ser morta do que uma mulher branca. Uma mulher preta tem muito mais chance de sofrer violência obstétrica do que uma mulher branca. Uma mulher preta tem muito mais chance de sofrer violência doméstica do que uma mulher branca. A gente precisa ver isso. Então, não é só a desigualdade entre homens e mulheres. É também a diferença entre as mulheres. Mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres camponesas, mulheres com deficiência, né? A gente precisa atentar para essa realidade. As mulheres pretas são mais vulneráveis à prisão. Por que isso acontece? Porque talvez no momento da abordagem elas tenham menos formas de negociação. Porque elas não são, né? Porque dependendo do lugar onde você é abordada de uma forma diferente, né? Acho que essa história que a Ellen traz, ela é muito eloquente, né? Em ilustrar isso, certo? Uma mulher negra talvez não tenha ali um recurso, né, ao advogado da mesma forma que uma outra mulher. Na abordagem policial, isso a gente levantou numa pesquisa da qual eu participei, que foi realizada pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e pela Pastoral Carcerária. A gente entrevistava mulheres que haviam passado pela abordagem policial e que haviam sido levadas para a Penitenciária Feminina de Santana. A gente ainda não tinha o CDP de Franco, né? Então faz um tempinho já. Mas eu me lembro que me impactou muito o fato de mulheres relatarem, no momento da abordagem, pedido de propina sexual, uma violência contra as crianças, contra os filhos, ameaças de violência. Então, se a senhora não assumir, eu vou levar o seu filho. A mulher assume. Ela faz de tudo para proteger o filho. Então, existe ali uma violência, né, que ela é adicional. É uma violência que é diferente da violência que acomete os homens. Tem espancamento, tem colocar dentro da viatura por longas horas debaixo do sol, sem água, tem levar, né, no camburão, ficar fazendo manobras bruscas com o carro, né? Tem tudo isso também no relato das mulheres. Esculacho, mas tem... Ameaça de estupro. Mas tem ameaça de estupro, tem o pedido de propina sexual, tem, que é o estupro, né? Tem essa violência contra as crianças, contra familiares, que muitas vezes o momento da abordagem é dentro de casa, né? Depois aparece ali nos autos do processo, a entrada foi franqueada, né? A gente sabe muito bem como funciona, né, o franqueamento da entrada dos policiais dentro da casa, né, para apreender droga. Então, tem tudo isso. E é lógico que as mulheres pretas, que vivem pior, que estão nas piores posições no mercado de trabalho, e que talvez por isso sejam mais facilmente cooptadas pelo crime, certo? Porque as mulheres solo, as mães solo, negras, né, que são responsáveis exclusivamente pelo sustento dos filhos, pelo sustento da casa, ficam muito mais vulneráveis, né, a serem cooptadas pelo crime, pelo tráfico, né, e muito mais vulneráveis à prisão. E quando a gente para pensar em tudo isso, é difícil a gente entender que o Estado, ele não, no Estado, quando eu falo em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal, ele tem recursos, ele tem como entender tudo isso que nós estamos falando aqui, porém, a falta de efetividade no cumprimento, eu, pelo menos, me faz pensar que é proposital. Por que proposital? Porque os caras precisam de fomentar o crime, os caras precisam de uma superlotação, precisa, porque se não tiver, porque se a gente parar, além do racismo, a gente tem o capitalismo. E para as pessoas ter dinheiro,
ela precisa de ter alguém para subjugar, né? Precisa de ter pessoas para ser subjugadas, pessoas para serem exploradas, né? Então a gente entra parece que numa vórtice que quem tem não quer sair. Quem tem quer que continue, né? E a nossa luta é isso. Então nós trazer todos esses papos aqui, é claro, se deixar a gente fica aqui até amanhã batendo esse papo, né? Mas eu vou deixar a Elia aqui trazer um pouco dessa visão, desse racismo lá dentro, né? De você para com outra sem querer, porque uma coisa que a gente não falou aqui, né, que a gente sempre fala nas nossas falas, é que a Elia ela foi presa por ela estar na zona preta, que foi o que você acabou de falar, a quebrada, de acordo onde está, que tem uma amiga nossa que ela é rapper e ela traz isso, né? Ela traz que muitas vezes o branco ele é preso por ele estar na zona preta, né? Inclusive, eu evito frequentar certos lugares que eu sei que eu posso ser abordada e eu tenho antecedente criminal, né? Mas então eu circulo em lugares que eu tenho certeza que nunca vão me abordar. Por exemplo, o Parque da Juventude, que é cheio de polícia, lá eu tenho certeza que nunca vão me abordar. Mas a gente vê abordagens o dia inteiro de pessoas pretas em situação de rua, né? Por quê? Mas eu sou uma mulher branca, né? Quem olha pra mim, às vezes eu conto a minha história, as pessoas nem acreditam. Acham que eu tô inventando. E o racismo, ele é tão. O Maurício tem razão quando ele fala que para acabar com o racismo não adianta diálogo. Não vai adiantar, não vai resolver. Ele impera até dentro da penitenciária. Porque quando eu fui presa, eu fui a única que tive acesso aos medicamentos para controlar a abstinência. As minhas companheiras não. Tanto é que eu dividia os comprimidos, os psicotrópicos com elas. As penas eram ali parecidas, né? 5 anos por tráfico de drogas, a não ser algumas que tinham, que eram reincidentes. Mas eu fui a primeira a sair, a primeira a receber meu alvará de soltura. E o juiz, quando extinguiu a punibilidade, ele, de ofício, deu baixa, extinguiu a minha pena de multa. Para quem não sabe, a pena de multa, de todos os crimes, quando a gente recebe uma sentença de privação de liberdade, a gente recebe também uma pena de multa. E a minha foi extinta por ofício pelo juiz, né? Então, eu vi dentro da penitenciária o pacto da branquitude imperando ali, né? No projeto piloto de emissão por leitura, tinham 1.500 presas, escolheram 80 a dedo e a maioria mulher branca, né? As mulheres negras que estavam eram porque tinham ensino médio completo, mas é palpável dentro da penitenciária também. E a gente tem que falar sobre o racismo linguístico, né? Eu todos os dias, a gente nasce e já aprendendo a ser racista. Ninguém nasce racista, né? A gente aprende a ser. Então eu sempre me pego, isso fica aí também para as pessoas pensarem também e darem uma atenção nisso. Eu me pego, às vezes, cometendo racismo linguístico. Falas racistas, por exemplo, né, o verbo eu quero esclarecer, né? Então, tudo isso é racismo linguístico. Eu estou até lendo um livro que é um vocabulário, né, com palavras racistas, e a gente, todos os dias eu estudo, eu pesquiso, eu leio sobre, voluntariamente. Então eu acho que as pessoas brancas tinham que fazer isso também. E tá aí a indicação do livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que é para pessoas brancas lerem, que é muito importante. Como o Maurício mesmo diz, racismo quem tem que falar somos nós, as pessoas brancas, que foram os inventores disso, né? E a gente, né, meu, entendendo que os caras acabaram com a senzala e construíram penitenciárias, né, mano? E nós estamos lá dentro, nossa grande maioria. Mas eu sei que a gente sempre tem algum pensamento na nossa mente. O que poderia, não
não só melhorar. Eu sei que, por exemplo, a gente está fazendo curso para o abolicionismo penal. Estou lá nos 3 cursos tentando assimilar essa ideia, porque eu acho que é a correta, mas, pô, mano, enquanto eu não ver, você tá ligado, Belso, eu acho que estou sendo até um pouco vingativo, mas enquanto eu não ver, por exemplo, os policiais que foram condenados do massacre do Carlinhos, enquanto eu não ver eles na prisão, eu não acho que tem que ter abolicionismo. Tem que ir, no outro dia, vamos lá para o abolicionismo penal. Então a gente estou tentando desconstruir, mas é difícil a gente vir nessas desconstruções, né? Mas a gente pensar em alternativa para o cárcere feminino em si, né? O que poderia pelo menos amenizar, porque já que a gente não pode falar, não, nós quer que derruba as prisões, nós quer que acaba com tudo, porque infelizmente o poder do capital ele não quer isso, né? Ele precisa dessas pessoas lá dentro, mas a luta ela vai indo, né? De pouquinho em pouquinho, quem sabe um dia, né? Uma bomba aqui, outra bomba ali, né? E explode uma muralha, explode outra, e daqui a pouco não tem mais muralha. Mas pelo momento a gente vê que isso é difícil. Então a gente pensando numa alternativa, o que você pensaria assim que pelo menos, né, tiraria um pouco de toda essa dor que nós falamos dessas pessoas, professora? Então, Maurício, eu acho que a gente tem que ter algumas escalas, sabe? Quando a gente pensa assim nos nossos projetos. Eu acho que a gente tem que seguir insistindo numa resposta melhor do que a prisão. Né? Acho que é isso. Acho que quando você faz essa fala sobre abolicionismo penal, acho que é essa tentativa, né, de pensar por que a gente prende se a gente pune tão mal? Né? Por que a gente prende se não está dando certo? Por que a gente vem insistindo nisso há mais de 200 anos? Né? Se não funciona. Porque isso funciona, né, para marcar determinadas populações, né, vulnerabilizar. Ellen disse, né, eu vou em lugar que eu sei que eu não vou ser abordada porque eu tenho antecedente. O antecedente, né, é uma marca que fica, né? Ela fica mais vulnerável, né, a sofrer uma abordagem, uma nova prisão, a morte, né? A gente sabe disso, né? A violência é muito presente, né? Então, acho que a gente tem que pensar numa saída melhor. E acho que a gente tem essa tarefa como sociedade, né? O que a gente pode fazer que não prender? Eu acho que a gente tem aí um ensaio de algumas penas, né, que são diferentes da privação da liberdade, como a gente tem, por exemplo, para o usuário de drogas. A lei de 2006 colocou lá advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a programas. A Lei Maria da Penha, embora também tenha vinculado, né, o comparecimento do agressor a programas, tenha vinculado isso a pena, né, de prisão, mas também trouxe ali uma pena diferente. Acho que pensar numa pena diferente é possível, né? Independentemente o que eu quero dizer assim, sem vincular com a pena de prisão, sabe? Então você ter uma pena diferente, mas que não é adicional à pena de prisão, não, ela é no lugar da pena de prisão. Acho que a gente tem essa capacidade, né, de pensar numa resposta diferente. Né? O Zaffaroni, né, que é um juiz argentino, ele fala: prender alguém é que nem para ressocializar, né? Porque é isso que falam, né? Vou prender para ressocializar. É que nem prender uma pessoa dentro de um elevador e querer ensinar essa pessoa a jogar futebol. Né? Você não tem as condições, é impossível, é uma tarefa impossível. E a gente fica pensando nisso, não, mas a prisão pode melhorar. Né? Ah, não, se tiver serviço, se tiver um prédio bacana, com acomodações para todo mundo, se for a prisão sueca, né? Será que ela não é uma boa resposta? Não, ela não é uma boa resposta. Encarcerar não é uma boa resposta. Então, acho que a gente tem essa tarefa como sociedade. Vamos pensar no que a gente pode colocar no lugar da prisão, no lugar dessa senzala, né, reinventada, o que a gente pode colocar no lugar da prisão. Acho que isso, né, é o fundamental. Mas eu acho que a gente também tem que pensar, né, pensando aqui nas escalas, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? Hoje, agora. Agora, porque as pessoas estão sofrendo agora, né? Como dizia o Betinho, lógico que a gente quer acabar com a fome no Brasil, mas você acha que eu quero pensar num projeto aqui para acabar com a fome, mas se alguém me pedir esmola no meu carro, lógico que eu vou dar. A pessoa está com fome naquele momento. Né? Quer dizer que eu não acredito num programa? Lógico que eu acredito, mas, né, é agora. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu acredito no movimento social, na mobilização. Né? Ellen está aqui, saiu da prisão, poderia cuidar da vida dela, poderia não fazer nada. Você também poderia não fazer nada. Não, vocês se engajaram numa luta.
né? Estão aqui cotidianamente construindo alternativas, né? Construindo aí um pensamento, né? Que desmistifique a prisão, que mostre o quanto a prisão é uma engrenagem de fazer sofrer, né? Então, acho que vocês estão mostrando isso, né? Eu acredito nos movimentos sociais, acredito nesse peso, né? Que a luta pode trazer pressão, né? Pode fazer uma pressão em relação aos governos. Então, eu acho que isso é importante. Eu, como professora universitária, acho que a universidade tem um papel importante também, né? Eu acho que a comunidade tem que participar da execução penal, isso está ali na legislação, mas eu acho que tem que participar assim, ativamente. Então, eu não vou dizer, né? Como eu sempre falo isso, mas a gente não pode pensar a prisão como sendo monolítica, né? Nem todas as prisões são iguais. A gente tem boas iniciativas em alguns lugares que podem ajudar a mitigar esses efeitos perversos que a prisão inevitavelmente vai ter, né? Então, pensando muito na chave do racismo, pensando muito na chave da reparação, né, a essa violência que é historicamente vivida, né, pela população negra, a gente faz um projeto de remissão penal pela leitura. A gente acha que é super legal distribuir livro na prisão. Muitas vezes a gente ouve relatos de eu nunca tinha lido um livro de cabo a rabo, né? É super legal a gente ouvir esses relatos. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ler um determinado autor, né? E a gente faz esse projeto, né? Lá numa unidade prisional aqui da região metropolitana. E a gente faz isso pensando, né, na privação que essas pessoas têm ao direito à educação, né? Então, é uma forma de reparar essa violação, mas a gente também quer ver essas pessoas longe da prisão, né, o quanto antes. Como a Ellen disse, um dia na prisão é um martírio, né? Então, a gente luta por isso também, porque a gente sabe que a remissão penal pela leitura possibilita, né, que a pessoa desconte, melhor dizendo, alguns dias de pena, né, 4 dias de pena a cada livro lido e resenhado, né, dá 48 dias por ano. Então, eu acho, Maurício, e aí queria falar, né, vincular isso com a questão das mulheres. Sim. E aí a gente está agora planejando levar isso para uma unidade feminina, né? A gente teve muita abertura para propor esse projeto, e esse projeto foi aceito, né? E eu acho que é mais importante ainda para as mulheres do regime semiaberto, porque a gente sabe que agora, com a restrição, não vou dizer que é vedação, porque a gente já tem várias decisões judiciais que estão contrariando, né, a vedação, a saidinha, né, a saída temporária. Mas as mulheres em regime semiaberto têm mais dificuldade, né, de conseguir trabalho. De novo, Maurício, retomando, né, o quanto a prisão está vinculada com o sistema, né, o lado de fora, porque não existe essa coisa de dentro e fora, mas o mercado de trabalho é muito difícil para uma mulher preta, sem escolaridade, egressa do sistema prisional. Sim. Né? É o empurramento para a residência, né? Isso. E a gente também tem que parar para prestar atenção também que está vindo uma PL aí que é para extinguir o semiaberto. Então tem uma PL que já está. Acabar com a progressão, né? Professora, para você ver, a leitura ela é tão importante porque eu tive uma experiência no cárcere no qual eu tive o prazer de montar uma biblioteca em Getulina, né? Então a gente tinha um acervo de 5.000 livros, né? E isso é muito importante dentro do cárcere, a leitura. Então quando você traz a leitura hoje, que por exemplo ela é remida a pena, quer dizer, foi um passo, porque naquela época não tinha, né? Mas é muito importante, né? E calma. Eu quero completar sobre a remissão, projeto de remissão. Eu não acredito em reforma do sistema prisional. Esse projeto é muito importante para a remissão de pena, para que essas pessoas saiam de lá. Só que eu participei do projeto piloto no Butantã e é complicado você ter que ler os livros. Eles eram escolhidos pelos juízes. Agora não é o caso, né? Mas é complicado você ler um livro, ter que ler o livro e fazer uma resenha. É óbvio que a gente faz isso rapidamente por causa da remissão. Mas quando você está com fome ou quando você está passando mal, quando você comeu uma comida estragada ou quando você tá ali nervosa porque você não tem
tá no momento do racionamento de água e não ter os seus produtos de higiene, ou a sua pressão tá alta e você não tem acesso ao medicamento. Então tudo isso impacta em qualquer projeto super importante e necessário, né, que as pessoas, que a sociedade civil tentem colocar dentro do sistema prisional. Então, não acredito na reforma do sistema prisional. Eu também não acredito que a punição seja a solução para a criminalidade. Quando você encarcera uma mulher, o Estado tira a nossa liberdade, tira a nossa dignidade, tira o nosso direito de maternar. Então, a punição, essas punições aqui não são a saída. Mas eu tenho certeza que o Estado, ele tem estrutura e condições de ir na raiz do problema. Por que que essa mulher está no crime? Por que que essa mulher está cometendo crime? E resolver esse problema. Também não vou dizer que eu cheguei à elevação espiritual de falar: nossa, vamos sentar e conversar, por que que você matou meu filho? Não, isso também não rola. Então, eu não tenho a resposta para essa pergunta que você fez aqui, mas eu tenho certeza, como a professora falou, que a gente tem que sentar e a gente tem que pensar. A gente tem que pensar numa saída, porque esse sistema prisional aqui só está gerando mais violência. E a violência, ela gera violência, né? Mas eu queria que você tentasse trazer um pouco de uma reflexão, assim, você tá ligado? Porque a gente vê, certo? É a mesma coisa. Quando eu tava dentro da cadeia, eu falava de privatização, eu concordava, eu achava que tinha que ser. Olha a minha visão que era dentro de um presídio. Então, quando a gente está dentro da pressão, ela é diferente do pensamento de quem está aqui. Mesma coisa, a pessoa, não tem que humanizar a cadeia, tem que derrubar. Mas quem está lá dentro fala, pô, quando vocês vão derrubar então que eu preciso sair? Ou então melhor aqui dentro, né? Então a gente pensando em prática e a gente pensando na vista do ponto, né? Você É, viu o projeto que nós montou, as pessoas falaram assim, nós quer fazer um projeto pro egresso. Eu falei, quer? Então vamos fazer isso que vai ajudar de cara. Os advogados tudo pulou do jato porque eles iam ter que fazer, certo? Então eles queriam projetos que, vamos ver quando que vai acontecer. Então é nessa praticidade que eu pergunto para você, por ter passado lá dentro, o que que você acha que adiantaria de estar fazendo que melhoraria, você tá ligado? Se é uma aproximação de vínculos, você tá ligado? Se é uma alimentação melhor, sabe? Alguma coisa assim que, mesmo que seja uma coisa que, porra, mano, uma remediação. Legal que é uma remediação, mas para quem tá doente, a remediação é mais um dia de vida, é. né? Maurício, eu não tenho resposta para isso, entendeu? Falando do vínculo, o vínculo, existem leis que permitem que mulheres cumpram prisão domiciliar. Só que por que que a penitenciária feminina está cheia de mães com filhos até 12 anos, né? Porque essas leis, elas não têm efetividade, entendeu? Então, teve o habeas corpus coletivo, que muitas saíram, por isso que diminuiu o número de mulheres presas no sistema. Mas e aí? Agora toda hora tem que entrar com habeas corpus. Aí a gente entra na questão da vista do ponto do nosso projeto. Tá lá na LEP. Os nossos antecedentes criminais, a gente tem o direito ao esquecimento, né? Ocultação. A ocultação dos antecedentes criminais. Tá na lei. Mas a gente não tem acesso. A gente não tem acesso. A gente tem que entrar com a ação e a gente não tem dinheiro para pagar advogado. A gente não consegue emprego formal por causa dos antecedentes criminais. Então é um ciclo, né? E por que que não... o artigo 202 da LEP ou o artigo 94 do Código Penal não é automático? Extinguiu a punibilidade, oculta os antecedentes. Por que não? Entende? Então, assim, tem várias questões que, para eu olhar para você e falar assim, não, vamos fazer isso que vai resolver. Eu não sei. Tô pensando aqui, né? Acho que é isso. A gente tem que pensar em medidas a gente tem que ser prático, né? A gente está aqui pensando em como mitigar, né, o sofrimento de quem está hoje. Eu fico pensando, eu mencionei aqui, né, no começo, a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Retomar isso. A mulher que é presa, entrando na unidade prisional com uma pequena quantidade de droga, 20 gramas de maconha, que é para o companheiro dela, né? Que está lá, às vezes, né? Numa crise. Então, ela é surpreendida ali na revista com essa quantidade. Tráfico com causa de aumento, né? Pena 5 anos, né? de prisão. Crime hediondo,
certo? Então, vamos pensar aqui se tivesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que aí teria que ser provocado para isso, né? Mas vamos pensar também, né? Se essa decisão do Supremo dissesse respeito ao tráfico privilegiado, então vamos fixar uma quantidade de droga para considerar o tráfico, né? O tráfico de pequena quantidade, né? Pequena monta, que é aquele que está lá no parágrafo 4º, né? Do artigo 33 da Lei de Drogas. Se a gente... É isso, né, Ellen? Se a gente tivesse, né, uma quantidade ali, o tráfico privilegiado ele não é considerado hediondo, então né, mesmo se a mulher ficar privada de liberdade, né, você tem ali a possibilidade de progressão mais cedo, né, por conta da reforma de 2019, né, que aumentou, trouxe lá, né, novos prazos, mas a mulher poderia sair mais cedo. Pode dar regime aberto, certo? Pode haver a substituição por pena, né, uma das penas ditas alternativas, né? Então, como a prestação de serviços à comunidade, por exemplo, certo? Então, se tivesse fixado ali, olha, então 40, né? Eu acho que é pouca, essa quantidade ela é ínfima, né? Pensar aqui numa quantidade maior e para todas as drogas, né? Porque não tem também, né? Porque tem esse julgamento moral, né? Hierarquizando, né? Quais são as drogas, maconha, crack, cocaína, né? Muito fora da realidade, né? Da prisão. Mas se tivesse isso, Maurício, as mulheres iam sair. Eu queria saber até a opinião da Ellen a respeito disso. Porque se ela tivesse 1 ano e 8 meses, um desconto maior, né? A maioria ali poderia sair, certo? Ao invés de 5, vai pagar 1 ano e 8. Né? Ou nem entra, porque pode dar regime aberto, pode dar substituição. E as mulheres que estão presas caberiam no tráfico privilegiado, né? Se tivesse a fixação da quantidade, isso teria um impacto de verdade, não o impacto que essa decisão da STF vai ter, que eu acredito que não vai ser Mas aí a gente significativo. cai em outro problema, professora, sabe qual? A falta de acesso à defesa. Porque nós temos o quê? Meia dúzia de defensor público para quase 200 penitenciárias, entende? E então, por que esses avanços legais da maternidade não têm eficácia? Porque elas não têm acesso a um advogado, a um defensor, entende? Então, toda vez que a gente traz, né, várias ideias excelentes, mas a gente sempre para no Estado. Por que nós só temos meia dúzia de defensores? Acho que nem meia dúzia, né, defensores públicos. Eu queria falar para vocês que nós fazemos ação da saída temporária na Penitenciária Feminina da Capital e na Penitenciária Feminina de Campinas, através do Instituto Resgata Cidadão, né, o qual o Maurício é o nosso diretor financeiro. Verbo, hein? E nós montamos a nossa tenda em parceria com alguns outros movimentos sociais que ficam lá conosco, para acolher essas mulheres, orientar, por exemplo, na última saidinha, a Amparar, que estava lá conosco, levou alguns folders para a gente distribuir, para falar sobre a nova lei da saidinha, né? Então nós abordávamos elas, entregávamos o folder para explicar que não ia valer para elas, só para novas sentenças, novos crimes cometidos. E elas ficaram, a maioria ficou bem aliviada, né? E aí foi um dado até que me veio à cabeça, porque eu falei assim, poxa, se a intenção delas fosse continuar no crime, elas estariam preocupadas, né? Mas não, a intenção delas é sair o quanto antes e reconstruir a vida. E a gente dá uma orientação jurídica, né? Um atendimento com assistente social também. E é isso, né? Informações, né, que são muito importantes, né? Mas a respeito dos absorventes, fala um pouco dos absorventes, que é uma coisa chocante pra caramba, né, meu? As pessoas falam assim, poxa, os caras, eles distribuem absorvente na saidinha, mas conta, fala um pouco. Dentro do cárcere, nós recebemos um rolo de papel higiênico, folha simples, aquele aí de papel, acho que reciclado, que é meio cinza, horroroso, né? E um pacote pequeno com 8 unidades do absorvente pior que existe. E as mulheres vão me entender aqui na minha fala que 8 unidades de absorvente
não dá nem para o primeiro dia, né? Enfim, e com o racionamento da água fica muito difícil a nossa higiene. E então, o que que nós fazemos aqui fora? Nós estamos arrecadando absorvente íntimo para distribuir nas saidinhas. Elas não podem entrar com esses absorventes para dentro da penitenciária, mas durante a saidinha, elas já deixam o jumbo montado para que esse absorvente chegue através do jumbo após a saidinha. Então, se alguém siga-nos nas redes sociais, @Memória Carandiru, @irec.ong, que nós sempre fazemos essas campanhas de arrecadação de absorventes íntimos. Inclusive, queria agradecer a professora Rita, do curso de extensão da PUC, que conseguiu fazer uma campanha dentro da PUC e nós conseguimos doar tanto na Penitenciária Feminina da capital como na Penitenciária Feminina de Campinas. Conseguimos atender aí mais de 500 mulheres, né, Maurício? Sim, bem mais, professora Rita. Vou organizar também uma doação lá. Seja bem-vinda, com as professora. alunas, tenho certeza que todo mundo vai colaborar. É dignidade menstrual, né? Exato. Eu queria mandar um recado. Só não seja para mim que eu tô aqui. Eu queria mandar um recado que respeitem o nosso trabalho, respeitem o trabalho dos movimentos sociais, das ONGs que estão aí lutando pelos direitos das pessoas presas, pelas pessoas egressas, pelos familiares, né? E eu peço respeito e que levem o nosso trabalho a sério, tanto dos órgãos públicos quanto de algumas pessoas físicas também, né? Que nós estamos lutando por direitos, pelos direitos que está lá, que está positivado, né? E o que for prometido para nós dos órgãos públicos, nós vamos cobrar, nós vamos querer esse atendimento, né? Então, em reuniões, seminários, congressos, não adianta falar, vir com balela, querer, como a gente diz dentro da cadeia, querer dar um peão na nossa mente, porque a gente vai cobrar atendimento digno e eficácia nas ações. É isso. É isso, e aí eu quero que as pessoas entendam que o nosso trabalho é nós tentar entender um pouco dessa violência e a gente tentar mitigar isso. A gente não estamos aqui brincando, não, que igual a professora mesmo falou, essa militância que nós traz, nós podíamos estar lá na praia, lá tranquilo. Então a gente entende que a violência, ela gera violência. A partir do momento que somos violentados, o que repassamos? A partir do momento que meus filhos, os filhos do vizinho são violentados, o que nós repassamos para essa sociedade? Então a sociedade, ela tem um papel de tentar entender o nosso trabalho e colar com nós. Cola na grade que vocês vão ver que a intenção aqui é boa e é para todos, né? E eu fico nessas palavras finais, passo para a senhora se despedir, a senhora falar o que a senhora quiser, professor. Eu queria agradecer a oportunidade, espero ter colaborado em um pouco para a discussão. Acho que é o começo, né, de uma parceria, né? Acho que a gente já se conhece há algum tempo, mas a gente tem que pensar em iniciativas, né, conjuntas. Então, fico super disposta, tá, a pensar nisso e pensar que quando a gente está falando de população prisional, população egressa, né, em garantir os direitos, né, dessas populações. Quando a gente constrói, né, direitos e políticas públicas, né, adequadas para essas populações, a gente está pensando na construção da sociedade, né? Não são populações apartadas. Às vezes a gente pensa que a gente só vai ser afetado, né, por uma questão que diz respeito à população presa, à população egressa, quando a gente é vítima de um crime, né? A gente tem um pouco essa percepção bem equivocada, né, de que a gente nunca vai sofrer uma violação de direitos, né? Que, não, eu sou de bem, né? Pessoas de bem, então... E é isso que a gente tem que pensar, né? Que construir direitos para a população egressa, para a população prisional, né? Políticas para os adolescentes que estão na Fundação Casa, né? Para as crianças e adolescentes, para que também, né, tenham aí oportunidades. A gente está pensando numa sociedade melhor, uma sociedade, né, que seja boa para todo mundo, né? Que nem você falou, a pessoa precisa comer um pacote de bolacha. Muitas vezes a pessoa que questiona, né, quem
o fato de você estar mandando um pacote de bolacha, porque nunca sofreu uma privação dessa, né? Nunca sofreu fome, porque às vezes, a gente, né, muitas vezes experiencia, eu tô com um apetite, vontade de comer, mas fome de verdade, né? Talvez essa pessoa aí que está criticando nunca sofreu isso. Então, acho que é isso. Acho que a gente não pode perder essa perspectiva, né, do longo prazo, de tentar construir, né, mudanças que derrubem as muralhas, né, que transformem a sociedade, transformem a resposta que o sistema de justiça dá, né, que possam, inclusive, transpor o sistema de justiça criminal, que é muito limitado, né? Então, que a gente possa pensar em outras respostas. Acho que isso é importante, mas a gente também tem que pensar na luta cotidiana, né? Até como uma estratégia de resistência, uma estratégia de sobrevivência também, né? Então, acho que a gente precisa se articular, né? Precisa conversar, nem sempre a gente vai concordar, né? E acho que a divergência é muito produtiva, né? Mas acho que a gente precisa ouvir, né? E precisa refletir sobre aquilo que a gente ouviu e precisa se colocar no lugar das outras pessoas, né? Acho que isso é importante. Acho que vocês fazem isso assim de uma forma exemplar. Então, só queria parabenizar a luta de vocês, né? E é isso, a gente segue junto. Professora, eu quero agradecer aqui. Para mim é uma honra estar aqui dividindo esse momento com você. A honra é minha. Muito obrigada por estar do lado de cá com a gente. Muito obrigada mesmo. O prazer é de todos e todas aqui, né? Isso é muito bom. E a gente vamos terminando, né? Mais um episódio do podcast Cola na Grade. No próximo, né? Que será o terceiro. Eu não, só quero dar uma instigada aí na galera aí para ela imaginar que, né? Vamos falar um pouco mais aí de câmeras corporais, né? Agência de custódia, sempre trazendo esses temas que muitas vezes é isso, mano. A gente passa por isso e eu acho que trabalha com isso, né? Não só quem passa, mas trabalha com isso para que as pessoas consigam entender e juntar conosco, colar na grade de verdade mesmo para arrumar uma solução. Porque a solução é conjunta, a solução não, ela não está vindo, né, de um lado para o outro só, não. Ela é conjunta. Então, se não vier, né, inclusive, uma vez falaram, ó, qual é a solução? Eu falei, mano, eu não tenho a solução. Se eu tiver a solução, eu vou pensar em mim. Eu acho que nós temos que construir essa solução. E é isso, então. Ó, galera, só tenho a agradecer a presença de vocês e venha para o próximo, hein? Vai sair. As datas vai estar lá no nosso Instagram, né? Memória Carandiru. Vai estar no Monteiro Maurício 157 também no Instagram. Canal Prisioneiro 84901. No Instagram, Ellen Bal. Quer falar o seu Instagram, professora? F.E. Matsuda. Ó, F.E. Matsuda, já sou seguidor já da professora, tô lá já, viu? Então é isso também. Agradeço a todos, todas e todos que estão nos escutando aqui, né? A equipe de comunicação aqui da fábrica. Só tenho a agradecer, sem eles a gente nem estaríamos aqui trazendo esse papo com vocês. Tamo junto. É nóis.